Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gessé Palma e hoje é noite de cura interior. E sobre cura interior, hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre a questão da rejeição, sobre a raiz da rejeição, que é um assunto tão importante e tão vivido por tantas pessoas de diversas idades, desde o mais jovem, passando pelo adulto, chegando até o idoso. Todos nós, no momento da nossa vida, se não todos os momentos da vida, já nos sentimos rejeitados, inferiores a tantas coisas e a tantas pessoas que nos cercam. Sentimos rejeitados pelo esposo, pela esposa, sentimos rejeitados pelas pessoas da família, sentimos rejeitados pela sociedade, enfim, um sentimento muito ruim que muita gente, se não todos nós, já tivemos em algum momento da nossa vida. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 3, algo muito interessante. Este versículo, esse texto, ele está descrevendo profeticamente a pessoa de Jesus Cristo no momento em que ele iria ser morto, crucificado. E o profeta Isaías tem uma visão do futuro nesta profecia, nesta mensagem que ele recebe de Deus, e ele então descreve o sentimento de que Jesus estava tendo naquele momento em que estava se preparando para ser crucificado. Então, em Isaías capítulo 53, no versículo 3, está escrito assim: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Veja só como Isaías descreve a dor e o sofrimento de Jesus, quando ele diz que Jesus foi desprezado, rejeitado, que demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado e mesmo assim nós não nos importamos. Então, quando falamos de rejeição, quando falamos desse sentimento tão negativo, tão ruim, nós também precisamos entender que o Senhor Jesus também passou por isso. Ele também foi rejeitado. Ele foi chamado de homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Além disso, ele é descrito como desprezado nesse pequeno versículo 2 vezes. E a descrição do texto diz: demos as costas para ele e desviamos o olhar. E não é exatamente isso que muitos de nós sentimos? As pessoas desviando o olhar de nós, nos desprezando, nos rejeitando. Um sentimento muito ruim. Um sentimento muito ruim que muitos de nós nutrimos muitas vezes em nossa vida. Esta palavra que nós lemos demonstra que enquanto Jesus esteve na terra, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele sentiu isso, entende? Ele sentiu o desprezo, ele sentiu a rejeição, viravam o rosto para ele, não olhavam para ele. A rejeição é uma arma de Satanás, a qual é usada com maestria por ele. Muitas vezes, as lutas não vêm em forma de grandes batalhas, como querendo enfrentar principados e potestades, mas as lutas elas vêm com sentimentos, como esse, o sentimento de rejeição, o sentimento de desprezo. E muitos de nós, como eu já disse, passamos por isso durante toda a nossa vida. E o primeiro pensamento que vem em nossa mente, quando começamos a nos sentir desprezados, quando começamos a nos sentir rejeitados, é o pensamento da falta de valor. Porque é exatamente isso que Satanás quer implantar na nossa mente. E ele diz assim: você não tem valor. É por isso que as pessoas te rejeitam. Você não tem valor. É por isso que as pessoas te desprezam.
É por isso que a tua família vira as costas para você. É por isso que os teus pais não querem saber de você. É por isso que o teu esposo ou a tua esposa não quer saber de você. Você não tem valor. Você não tem preço. Você não tem valor. E esses pensamentos vão sendo nutridos na nossa mente, porque de alguma forma nós olhamos e dizemos assim: realmente eu não tenho valor, eu não sirvo para nada, eu não tenho valor, eu não tenho preço, eu sou uma pessoa rejeitada, ninguém gosta de mim porque realmente eu devo ser uma pessoa desprezível, uma pessoa que não tem valor nenhum. E nisso já vamos entrando pelo caminho da depressão e quando vemos, coisas mais terríveis podem acontecer. Por quê? Porque existe a rejeição. E porque encontramos esses pensamentos e deixamos que eles se tornem frutíferos na nossa mente. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Satanás é mentiroso. Quando ele diz para você assim que você não tem valor, ele está mentindo para você. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Então nada do que ele diga, nada do que ele sopre na sua mente, nada do que ele lance na sua mente tem valor algum, é real, porque ele é mentiroso. A Bíblia diz que Deus nos ama e que você não é rejeitado pelo Senhor. Existe um versículo na Bíblia que diz que ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, me deixem de lado, me desprezem, ainda que os pais venham fazer isso, contudo o Senhor me recolherá. Por quê? Porque Ele te ama. Por quê? Porque Ele ama você de tal maneira que Ele enviou Jesus, o único filho dele, para morrer em seu lugar. Quer uma prova maior de amor do que essa? Então Satanás é mentiroso. E se Satanás é mentiroso, todos esses pensamentos de rejeição, todos esses pensamentos de que você não tem valor e de que você é uma pessoa que deve viver à margem da sociedade, são mentirosas também. São grandes mentiras. Por quê? Porque ele é mentiroso. Mas o nosso Deus é verdadeiro. E Deus disse que te ama. Deus te ama. E Deus nunca, jamais vai rejeitar um filho dele. Existem algumas causas que vêm alimentar a rejeição nas nossas vidas. Eu me lembro que uma certa feita, eu estando pregando o evangelho no estado, num dos estados do Nordeste em que eu estive, e numa das cidades em que eu estive ali fazendo, enfim, tomando conta de alguma coisa do Senhor ali, eu conheci o caso de uma senhora que começou a frequentar a igreja, começou a frequentar o trabalho da igreja, e o esposo dela era uma pessoa muito austera, muito brava, e ele estava proibindo a ela que fosse à igreja. Ela não deveria ir. Mas ela sempre dava um jeito. E nos cultos da tarde, às 2, 3 horas da tarde, ela se reunia com as amigas e ia para a igreja. E assim foi durante alguns meses. Num determinado momento, ela sempre buscando a Deus por ela, pelos filhos, pelo marido. Em um determinado momento, quando ela volta para casa, umas 4 horas, 4h30, a casa estava trancada. E ela tentando empurrar, tentando abrir a porta, chamando, ele então abre a porta e puxa ela para dentro da casa e bate nela. Lhe dá uma surra muito grande. Apresenta a ela uma outra mulher que ele tinha colocado dentro de casa, bate muito nela, rasga-lhe a roupa e joga ela para fora de casa. E ela chorando, toda machucada, ela então não tem outra reação a não ser ir até a casa da amiga que ia com ela à igreja e pedir que entrasse, se recolhesse ela ali, porque ela estava toda rasgada, seminua, às 4h30, 5 horas da tarde, na praça do lugar, do bairro onde eles estavam. E ela então, a amiga recolheu ela, e ela então começou a chorar muito. E ela me contou, alguns dias depois,
que ela sentiu uma rejeição muito grande, um sentimento de inferioridade, de falta de valor muito grande. E ela pensava assim consigo: eu vou me matar, porque por que o meu marido fez isso comigo? Por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Eu estava indo à igreja, eu estava pedindo a Deus por eles, por que ele fez isso? Por que ele colocou uma outra mulher dentro de casa? Por que ele me humilhou? E as perguntas vão aparecendo: por quê, por quê, por quê, por quê? E ela disse que num determinado momento, lá no quarto onde ela estava, na casa da amiga, ela começou a planejar o seu suicídio. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou me matar, eu vou acabar com a minha vida, porque realmente eu não tenho valor, porque realmente eu não tenho valor nenhum, eu não presto para nada. E de repente ela fecha os olhos e daí ela faz uma oração simples. E ela disse assim: Senhor Deus, se o Senhor me ama, eu preciso de um sinal agora. Então, duas coisas importantes aqui. Primeiro, o sentimento de rejeição daquela mulher. Olha a humilhação dessa mulher. Olha só o que essa mulher passou nessa experiência que ela teve de ser rasgada, jogada, batida, cuspida, jogada para fora de casa, humilhada, totalmente humilhada, machucada. E olha só aonde isso chegou, aonde essa rejeição chegou, o fato dela pensar em se matar, porque ela se sentiu tão inferior e tão sem valor que ela queria dar fim à sua vida. Mas houve uma situação agora, e ela ora. E ela me contou que quando ela orou, de repente, o telhado da casa se abriu, sumiu, desapareceu. E ela viu um par de olhos muito grandes, assim, gigantescos em cima dela. E uma voz falou profundamente no coração dela, dizendo: eu jamais te abandonei. E eu jamais te abandonarei. Não ponha fim à sua vida, não, porque eu vou mudar a sua história. Então perceba que além dela ter esse sentimento tão negativo, tão ruim de rejeição, Deus falou com ela. E naquele momento, ela disse que sentiu como se estivesse sendo abraçada por Deus de tal maneira. E ela chorou muito. A visão desapareceu assim como veio, muito rápido. E ela começou a chorar demais. Chorou, chorou, chorou demais. E quando foi no dia seguinte, ela ainda toda magoada, toda machucada, foi ainda assim até a igreja. Nós oramos por ela. E eu quero dizer para você que o fato de nós orarmos por ela, poderia ser qualquer outro que tivesse orado por ela. Deus iria ouvir da mesma maneira, mas nós oramos por ela. Ela foi para casa. E quando foi mais ou menos 2, 3 dias depois desse episódio, o esposo foi atrás dela na casa dela, pediu para voltar para casa, e ela um pouco ainda reticente com aquilo, ela disse assim: tudo bem, vamos voltar, não tem problema nenhum, a gente vai para casa de novo, mas você vai precisar buscar Deus junto comigo. E assim aconteceu. Ele foi buscando Deus juntamente com ela, e no próximo batismo nas águas que a igreja promoveu, o casal estava ali se batizando. Então, observe que o sentimento de rejeição, ele acontece, ele vem por causa do contexto que estamos vivendo, que na verdade é promovido por Satanás. Na verdade, é promovido pelo inimigo. Problemas com rejeição estão profundamente enraizados e receber ajuda realmente não é tão simples, não é fácil receber ajuda nesse momento. Não é tão simples quanto a pessoa ir ao altar ou buscar cura de alguma forma. É preciso que a pessoa entenda que ela é amada por Deus. Eu quero que você escute bem o que eu estou falando nesse momento. Talvez neste momento você esteja me ouvindo porque você se sente rejeitado e desprezado. Mas aprenda uma coisa: Deus não te abandona. Deus jamais vai te abandonar.
Deus nunca te abandonará. Ele está segurando você no colo. Você precisa sentir o abraço de Deus, o amor de Deus aí aonde você está. Eu quero dar algumas causas principais da rejeição que podem acontecer apenas como parte de um conhecimento, mas as principais causas que nós precisamos observar de rejeição são a gravidez indesejada, assim como o aborto é desejado e tentado, e uma criança nascida com sexo errado. Então eu quero que você entenda que quando eu falo de sexo errado, é naquele sentido de que queria um menino e veio uma menina, ou queria uma menina e veio um menino, e acabam desprezando, acabam rejeitando a criança que nasceu. Da mesma forma com a gravidez indesejada. Palavras de rejeição, poxa, eu não queria essa criança, né? Ela veio no momento errado, ou palavras pejorativas como é um monstrinho dentro da minha barriga, ou coisa parecida assim, acabam trazendo sentimento de rejeição para a criança. Ou a situação do aborto desejado e tentado, tenta abortar a criança e quando nasce continua rejeitando, e da mesma forma essa coisa de queria uma criança que fosse menino e veio menina, e aí rejeita porque queria menina, porque menina é melhor, ou vice-versa. Então essas atitudes causam um sentimento de rejeição para a criança. Talvez ela nunca demonstre enquanto for criança, mas quando se tornar adulta, terá grandes problemas de rejeição e de autoaceitação, porque realmente isso pode trazer grandes complicações. Segunda coisa, uma criança, por exemplo, nascida com deficiência. Aí já começa toda aquela situação, deficiência física, deficiência mental, né? Qualquer tipo de deficiência já vai causar aquele sentimento de rejeição, porque os pais não aceitam, porque quando se vai visitar a criança no hospital, em casa, cochichos e bochichos, né? A criança vai absorvendo tudo isso e o sentimento de rejeição vai nascendo ali. Ou isso também inclui deficiência, dificuldade de aprendizagem, ou até mesmo comparação com os outros irmãos, não é? Poxa vida, o seu irmão ele é mais inteligente do que você, olha, já passou na escola várias vezes, e você ainda não, você tem problemas com isso, tem problemas com aquilo, não é? Palavras pejorativas como você é burro, você nunca vai ser alguém na vida, coisas nesse sentido assim. Isso vai despertando sentimentos de rejeição e de desprezo. Adotar uma criança é uma bênção que essa criança pode ter na vida dela, é uma mudança de paradigma, mas o fato dela estar para ser adotada pode desenvolver um sentimento de rejeição, porque todos têm pais e eu não tenho. O que é que eu fiz para merecer essa situação? Entende? Então o desprezo pela criança, o abandono para a criança, ou a morte de um ou ambos os pais, a criança pode se sentir culpada porque morreu. Eu conheci uma história uma vez de que a mãe do menino tinha morrido no parto e o pai culpava a criança pela mãe ter falecido no parto. Então essa criança traz um sentimento de culpa e um sentimento de rejeição. Entende isso? Ou privação, a privação de amor, por exemplo, né? A gente sabe de problemas, N problemas com crianças que têm privações de amor, são batidas, são humilhadas, não é? Até agora eu citei muitas coisas e vou citar mais coisas ainda. Mas eu quero dizer para você que se você se encaixa em uma dessas coisas que eu falei, mesmo que todos te rejeitem, Deus jamais vai rejeitar você. Deus está de braços abertos e Ele te ama para sarar as tuas feridas, para cuidar de você. Você não nasceu de forma indesejada, você não tem culpa alguma do que possa ter acontecido na sua infância em relação a nada disso que eu falei. Deus quer cuidar de você, Deus ama você, Deus está pronto a mover a mão dele sobre você. Entende? Outra coisa,
abusos físicos, verbais, sexuais e emocionais, como a história que eu contei do esposo que abusou dessa mulher, tanto fisicamente, verbalmente e emocionalmente, não é? Ou pais com problemas mentais, a criança pode se sentir abandonada, vítimas das circunstâncias, incluindo enfermidades, problemas nesse sentido assim. Rejeição dos colegas da escola, rejeição dos amigos, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento com infidelidade e até o divórcio podem causar situações de rejeição. Você vê que essa é uma lista de raízes que causam a rejeição na vida de todos nós. Acredito que todos nós já passamos por uma situação dessas. O que é importante é que você entenda que Deus está cuidando de você. O medo de nós nos sentirmos rejeitados, porque quando começamos a ter esse sentimento, começamos a desenvolver um medo de realmente estarmos sendo rejeitados. Chegamos nos lugares e de repente, se alguém vira de costas para nós, já achamos que aquela pessoa já está nos rejeitando e pensamentos negativos começam a fluir na nossa mente. E quando isso acontece, existem alguns resultados que vão interferir na nossa vida. O primeiro resultado é a rebelião, juntamente com a ira, a amargura, o sentimento de culpa e o sentimento de inferioridade. Quando eu falo de rebelião, eu falo daquela pessoa que não se deixa controlar por ninguém, seja pela lei de um país, ou seja, por estar junto com um cônjuge, andar junto com a pessoa que se casou, seja o esposo ou a esposa, e nisso se desenvolve uma ira descontrolada dentro dela, um sentimento de amargura que vai alimentando a culpa e que vai alimentando a inferioridade. E aí se torna um ciclo vicioso. Quanto mais inferior se sente, mais culpa desenvolve, mais amargura vai se sentindo, mais raiva, mais ira do mundo vai tendo e mais rebelião vai acontecendo. Passa-se a ter uma autoimagem pobre, não consegue mais se olhar no espelho e ver uma pessoa bonita, uma pessoa elegante, começa a ter uma autoimagem pobre e novamente entra naquele ciclo vicioso. Quanto mais autoimagem pobre, mais inferioridade, mais culpa, mais amargura, mais ira, mais rebelião. Uma outra causa da rejeição é o escapismo. E aí falamos de ficar sonhando acordado, foge da realidade do mundo, né? Foge das coisas do mundo, dos sonhos, das metas da vida, fica fora da realidade, sonhando acordado, com os olhos no horizonte, né? Sem saber o que está pensando, a cabeça está vazia, sonhando acordado, sem saber direito o que está pensando. E isso inclui os vícios em drogas, por exemplo, porque começa a escapar da realidade dentro das drogas, dentro do álcool, ou às vezes entrando no mundo da televisão e só fica na televisão, só fica vendo, assistindo programas, não consegue mais produzir, não faz mais nada. Ou então o contrário disso tudo, trabalha excessivamente, trabalha de manhã, de tarde, de noite, cansa-se de trabalhar, entra a exaustão de trabalhar, porque está escapando da realidade. É por isso que se chama escapismo, porque está escapando da realidade. O sentimento de rejeição é tão grande que a pessoa começa a escapar da realidade através dos sonhos acordados, através das drogas, do álcool, da televisão. Uma outra coisa também que acontece como fruto da rejeição é a crítica. De repente nada tem valor, nada presta, tudo se critica a igreja que vai, se critica o governo da cidade, se critica o vizinho, se critica o livro que leu, critica a cor da parede, critica. E aí as pessoas dizem, você tem um senso crítico muito apurado, mas na verdade é apenas um fruto
do sentimento de rejeição que essa pessoa tem. Uma outra coisa é a pobreza extrema, a falta de controle sobre a vida financeira, porque começa a gastar todo o dinheiro que tem, se sente tão rejeitado que precisa fechar esse sentimento, gastando e comprando e adquirindo e gastando, e todo o dinheiro que vem gasta, e com isso acaba chegando à pobreza extrema. Tudo isso é fruto do sentimento de rejeição. Sem contar como todos os tipos de medo, como falta de esperança, não consegue olhar para o futuro com esperança, com fé, ou então se torna uma pessoa defensiva. Tudo que se fala, se o patrão chama atenção, se na escola o professor chama atenção, acaba se colocando numa posição defensiva, sempre se defendendo, sempre escondendo, sempre correndo, sempre escapando. Uma pessoa de coração duro, uma pessoa altamente desconfiada dos outros, das situações, do contexto onde vive. Se torna uma pessoa desrespeitosa, uma pessoa até mesmo competitiva, porque precisa aparecer, precisa sair na frente dos outros, precisa ganhar mais dinheiro, precisa ser melhor no trabalho, precisa ser melhor em tudo. Uma pessoa ciumenta, isso geralmente acontece nos relacionamentos, quando começa a se sentir rejeitada, se torna ciumenta e até possessiva. E o sentimento de perfeccionismo é muito grande e muito descontrolado. Então, são causas que a rejeição começa a acontecer. Então, a pessoa se sente tão rejeitado que ela vai desenvolver esses frutos como muros de proteção, como formas de se proteger. São frutos que nós acabamos desenvolvendo por causa da rejeição. A dor da rejeição emocional é uma das piores dores que alguém pode sentir, porque se torna um ciclo vicioso. Se sente rejeitado, se produz aquele fruto, se sente mais rejeitado, se produz aquele fruto, e a pessoa vai se escondendo, a pessoa vai se escapando, a pessoa vai criando um mundo para si, e de repente a depressão, e de repente o suicídio, e tudo acaba. Então, é importante que você entenda que há uma condição, há uma forma de tirar esse sentimento de dentro do seu coração. A palavra rejeição, ela significa ser descartado, ser desprezado, como não tendo nenhum valor. E nós ouvimos sempre na nossa vida: olha, eu não quero que você faça isso, porque você não conseguirá fazer isso, porque você não tem valor, você não é o que eu quero, não é isso, não é aquilo. Mas aprenda, entenda isso no seu coração. Deus nos aceitou no amado que é Jesus Cristo. Através de Jesus, nós somos aceitos por Deus. Todo sentimento de rejeição, todo sentimento de desprezo tem que sair do nosso coração. Nós precisamos dessa cura, nós precisamos ser sarados por Deus, porque Ele nos ama. E somente um relacionamento pessoal com Jesus, somente um relacionamento pessoal íntimo com Ele, pode sarar as feridas do seu coração. Somente um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 37. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 37, está escrito assim: contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. O Senhor Jesus dizendo isso: aquele que o Pai, aquele que Deus dá para mim, virão até a mim, e eu jamais os rejeitarei. Então, guarda isso no seu coração. Jesus nunca te rejeita. Jesus não te rejeita por nenhum motivo, por você ser alto, baixo, gordo ou magro, feio, bonito. Não, Jesus não te rejeita por problemas emocionais,
porque o casamento está à beira do divórcio, ou porque já passou pelo divórcio, ou porque o professor lhe chamou a atenção, ou porque alguém da família lhe virou as costas, Jesus jamais vai te rejeitar. Ele disse: aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Então, você precisa aprender que o Senhor Jesus te ama, e ao chegar até Ele, jamais você será rejeitado. Você também precisa entender que o Senhor Jesus sentiu isso na pele, a dor da rejeição, a dor do desprezo. Lá em Isaías 53, 3 e 4, foi o texto que eu li no comecinho, eu vou ler de novo, diz assim: ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Então essa experiência que você está tendo nesse momento, de se sentir rejeitado, de se sentir desprezado, Jesus já sentiu por você. Ele já foi desprezado, ele já foi rejeitado, e é por isso que todos aqueles que se achegam a ele, jamais ele vai desprezar, jamais ele vai rejeitar. E uma coisa muito importante: se alguém te magoou, se alguém te machucou, a importância de você perdoar, liberar perdão. No livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, o apóstolo Paulo nos dá essa orientação muito importante. Ele diz assim: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. E essa palavra é muito importante, porque quando sentimos a rejeição, muitas vezes nos magoamos com os pais, nos magoamos com os professores, nos magoamos com os amigos, nos magoamos com o esposo, com a esposa. E depois que nós aprendemos que Jesus já passou por essa experiência, foi desprezado e rejeitado, e que quando nós desenvolvemos essa intimidade com Ele, Ele jamais vai nos rejeitar, a importância então de liberarmos o perdão sobre essas pessoas que nos magoaram. Então hoje eu quero dizer para você uma coisa muito importante: Jesus não te rejeita. Aprenda que as suas lágrimas, o seu choro, quando você chora de noite porque se sentiu rejeitado, porque aconteceu coisas ruins com você e você se sente rejeitado, desprezado, todas essas lágrimas, elas são recolhidas por Jesus. E acredite, naquele momento de solidão que você está sentindo, Jesus está bem pertinho de você, enxugando as suas lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero encorajar você nesta semana a abrir o seu coração para Jesus, a colocar todo esse sentimento de rejeição nas mãos do Senhor Jesus, deixar que Ele recolha as suas lágrimas e que Ele derrame o bálsamo de Gileade sobre as suas feridas. Seja renovado nas suas emoções, receba a cura do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus.